Então, pessoal, assim, sejam todos muito bem-vindos, certo? Nós estamos aqui nessa primeira reunião do Conselho Participativo, não é, da microrregião. Na reunião de hoje, o nosso objetivo principal é explicar, não é, o que é a microrregião, não é, o que é a entidade microrregião e um pouco aí das atribuições de maneira breve do Conselho Participativo, não é? Então, acredito que todos vocês aqui, não é, fizeram a inscrição lá no edital, não é, do Conselho Participativo. O colegiado, não é, microrregional. Quando eu falo aqui de colegiado microrregional, fica parecendo que é pequeno, não é? Mas na verdade o estado de Pernambuco pode passar, Gustavo, não é? Do ponto de vista de gestão do saneamento, não é? Pode passar, Gustavo, por favor. Ele foi dividido em duas grandes regiões, né? Então, nós temos a microrregião 1, que é essa aqui que está, onde esse conselho participativo aqui tomará posse em breve, né? É uma microrregião composta por 24 municípios. Tu coloca lá, Gustavo, aquele mapa, eu acho que talvez não esteja nessa apresentação, só para o pessoal aí ter uma noção aí espacial do que a gente está falando em termos de microrregião. Se você puder aí só dar um stand-by aí nessa apresentação, talvez, a não ser que Um a minutinho. figura está na apresentação. Então, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Arthur Coutinho, certo? Eu estou como secretário executivo de saneamento no governo do estado e também como secretário, né, geral interino das duas microrregiões. Então, é, certamente vocês devem conhecer a APAC, né? A APAC, por exemplo, é nossa Agência Pernambucana de Águas e Clima, ok? Mas a APAC é uma autarquia estadual, né? No caso da microrregião, nós estamos falando de uma autarquia interfederativa, né? Ou seja, nós estamos falando de uma autarquia onde o Estado e os municípios têm poder de voto. Ok? Todos conseguem me ouvir? Cadê Gustavo? Conseguiu lá a figura? Gustavo está atualizando, né? Então, quando vocês olham essa figura, todos conseguem ver essa figura aí que Gustavo está apresentando, não? Todo mundo consegue ver essa figura, né? Então você está vendo aí mais à esquerda, não é? Volta lá, Gustavo. Eu acho que só está passando aqui texto. Eu quero só que fique na figura. Isso. Então, essa parte aí, mais no azulzinho mais claro, não é, é a microrregião 1, não é? Ou seja, ela é composta aí por 24 municípios, não é? Nessa microrregião, não é, o estado de Pernambuco, por exemplo, ele tem poder de voto de 40% e os 24 municípios da microrregião possuem poder de voto, não é, proporcional à sua população, ok? Então, é uma governança assim, interfederativa, onde os assuntos, não é, relevantes, relativos aí ao saneamento do Estado e dos municípios são discutidos. Não é? Não sei se ficou claro, todo mundo consegue me ouvir, né? Então, pode voltar lá, Gustavo, para a apresentação. Depois, no final, quando a gente for lá para o regimento e para a lei complementar que criou a microrregião, você mostra também os 24 municípios que compõem a microrregião Sertão, ok? Então, a microrregião, não é? Ela possui 4 eixos de governança, ok? O eixo de governança principal, ou a instância máxima dessa autarquia interfederativa, é o colegiado. Quem tem assento no colegiado?
o assento do colegiado ele é da governadora hoje do estado de Pernambuco, né? Na verdade, nós temos aí a Lei Complementar 455 de 2021. Né? Já já a gente mostra aqui no site e também a gente vai encaminhar para vocês uma série de documentos assim para que vocês possam fazer uma leitura e compreender melhor, certo? Mas quem tem assento no colegiado? O assento do colegiado é da governadora, né? Ou do governador do estado de Pernambuco, né? Que exerce esse poder de voto de 40% e também é o presidente do colegiado. E os assentos dos municípios, ele é realizado pelos prefeitos ou prefeitas de cada município. Que, lógico, somando os votos dos municípios, a gente tem 60%. Ok? Uma outra eixo de governança da microrregião é a Secretaria-Geral. No caso, hoje eu estou como secretário-geral interino aí da microrregião, e cabe ao secretário-geral dar encaminhamento às decisões do colegiado. Está claro isso? Então, a minha função é uma função administrativa, inclusive de representação legal da microrregião. Então, os convênios, os contratos, todos os atos administrativos da microrregião, eles acabam, digamos assim, sendo, em sua maior parte, assim, assinados pelo representante legal da entidade, que, nesse caso, eu estou, nesse momento, como esse representante legal. O comitê técnico, então, nós temos um comitê técnico que já vinha funcionando, que ele é um órgão também consultivo, de natureza permanente, mas ele opina sobre matérias técnicas ao colegiado. Então, normalmente, antes das reuniões do colegiado, ou seja, antes da reunião onde a governadora e os prefeitos se reunirão, o comitê técnico se reúne e aprecia as pautas do ponto de vista técnico e encaminha um parecer para o colegiado. Ok? Esse é um ponto. E em pautas relevantes, o Conselho Participativo também deve se reunir, apreciar as pautas e emitir um parecer opinativo, ok? Sobre temas relevantes da microrregião. Então, a microrregião, desde que ela foi criada em 2021, motivada muito mais pelo novo marco legal do saneamento básico, a gente sabe que, do ponto de vista constitucional, da Constituição brasileira, o município ele é o titular dos serviços de saneamento, mas o novo marco legal do saneamento básico, através lá da lei 14.026 de 2020, também lá da 11.445, lá atrás, antes de 2020 ainda, mas ele começa a trazer esse conceito de regionalização do saneamento, onde o município ele continua titular, mas ele tem essa cotitularidade do governo do Estado. O governo do Estado é cotitular dos serviços, dos 4 serviços de saneamento básico. Quando eu estou falando aqui dos serviços de saneamento, eu estou falando, lógico, de abastecimento da água, de esgotamento sanitário, de manejo de águas urbanas e de resíduos sólidos. Então, eu estou falando desses 4 serviços. Então, nós temos aí esses 4 eixos que compõem a governança do que a gente chama de MIRAI, vocês estão vendo ali em cima. Na verdade, a sigla da microrregião de água e esgoto. Embora ela seja microrregião de água e esgoto, isso nada mais é do que um nome fantasia. Na verdade, ela é microrregião e ela é titular dos 4 serviços de saneamento. Então, isso é um ponto assim, importante e é a entidade máxima de governança dos serviços de saneamento. Se a gente fizer o paralelo aqui com águas, com recursos hídricos, não é lógico, o saneamento é um usuário do setor de recursos hídricos. Mas se a gente pegar o setor de recursos hídricos, a gente vai ter a Lei das Águas, que foi criada, a Lei 9433, em 1997, e através da Lei das Águas, nós tivemos aí as criações das agências estaduais, de águas e clima, e de uma série de mecanismos aí de governança dos recursos hídricos, como os comitês de bacia hidrográfica, etc. Eu poderia fazer, talvez, um paralelo aqui para vocês, que o marco legal do saneamento básico ele aconteceu muito mais tarde do que a Lei das Águas, e ele agora define estruturas de governança para o saneamento. É um paralelo aqui que eu estou fazendo para vocês, não sei se fica claro. Depois a gente vai ter muita oportunidade aí de conversar, para que não é também uma questão simples. Eu demorei, por exemplo, um pouco para entender bem como é que funcionava, assim que em janeiro de 2023 a gente já estava aqui no Estado, no governo, então é uma estrutura relativamente nova,
não é, de governança do saneamento. E um ponto positivo aqui também é que é a primeira vez que a microrregião não é está instituindo o seu conselho participativo. Então, vocês que estão aqui são os pioneiros, na verdade, no CP, que na verdade o CP ele exerce, né, o conselho participativo, esse controle social ou como é que eu posso dizer? É o braço da sociedade civil, não é, nas decisões do saneamento do Estado. Poderia dizer assim também, resumir dessa maneira. Não sei se está claro. Então, pode passar, Gustavo, por favor. Então, o conselho participativo, não é, ele é composto por 11 membros, não é? Então, nós temos 6 membros aí que foram eleitos pelos prefeitos, que são esses 3 membros aqui que estão presentes, né? Esses membros que estão presentes na reunião de hoje. Nós temos 5 outros membros que são assim indicados pela Assembleia Legislativa, ou seja, como secretário-geral, né, no ano passado, a microrregião definiu que autorizou-me, né, a abrir um edital para compor pela primeira vez o Conselho Participativo. Então, esse edital foi aberto e, concomitantemente à abertura do edital, a Secretaria-Geral encaminhou ofício para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, não é? Houve uma indicação da ALEP de membros que não era da sociedade civil, não é? Eram parlamentares. Então, nós efetuamos uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado, que julgou um pouco, assim, inconstitucional, ou aplicou lá outros argumentos, né? Ou seja, não pode ser parlamentar, tem que ser membro da sociedade civil. Então, nós retornamos, né, à Assembleia Legislativa esse parecer da PGE, não é, e aguardamos ainda a indicação dos 5 membros da ALEP, né? E na primeira reunião desse ano, nós tivemos já a eleição, não é, pelos prefeitos dos 6 membros que estão convidados aqui para a reunião de hoje, né? Então, pode passar, por favor. Então, são 11 membros, na verdade, né? 6 indicados, 6 eleitos pelo colegiado, né, pelos prefeitos, e 5 indicados pela Assembleia Legislativa. Então, são 11 membros. Quais são as atribuições do Conselho Participativo? Não é? Ele pode elaborar propostas para apreciação das demais instâncias da entidade microrregional. Não é? Esse nome entidade microrregional, volto a repetir, né? Fica parecendo que é pequeno, mas na verdade a microrregião 2, no qual nós vamos dar posse aos membros à tarde, ela é composta, por exemplo, por 160 municípios. Então, veja, ela é micro só no nome, né? Mas na verdade a gente está falando, né, de um bloco com a quantidade, assim, com todos os municípios do estado. Na verdade, o estado de Pernambuco foi dividido em 2, não é? E criou-se, na verdade, 2 grandes blocos de governança, não é? Um primeiro bloco com Petrolina sendo o município com maior peso, né? E o segundo bloco com Recife sendo o município com maior peso, uma vez que a votação no colegiado pelos prefeitos é proporcional à sua população, né? E o estado de Pernambuco, em ambos os blocos, tem 40% do voto. Mas aqui, voltando para as atribuições do Conselho Participativo, né? Nós temos aqui apreciar matérias relevantes, previamente a deliberação do colegiado microrregional, né? Depois eu vou mostrar aqui na apresentação um timeline das decisões recentes do colegiado microrregional. Na verdade, a gente tem feito um esforço enorme, né, para que a sociedade também entenda o que é a microrregião, uma vez que, lógico, os indicadores do ponto de vista de saneamento do estado de Pernambuco são baixíssimos. Então, o alcance da universalização, ele se faz, lógico, com mais investimento, mas ele se faz também com o fortalecimento da instituição que toma as decisões do saneamento do estado. Então, isso é um ponto importante. Ele tem aqui a atribuição de propor constituições de grupos de trabalho para análise e debate de temas específicos. Ele também pode convocar audiências e consultas públicas sobre matérias sujeitas à apreciação por decisão do colegiado do comitê técnico. Então, ou seja, o conselho participativo, como eu falei para vocês assim, ele tem esse caráter opinativo, mas ele pode, a qualquer tempo aí, por exemplo, até convocar audiência pública, ok? Então, isso é um ponto importante sobre matérias relevantes. Pode passar, Gustavo. Depois, ao final, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês, por favor, fiquem à vontade.
Um outro órgão de governança, que é o Comitê Técnico, né? O Comitê Técnico aí, ele é composto também por 11 membros, só que 3 membros são indicados pelo Estado de Pernambuco, né? São indicados pela governadora. Né? Por exemplo, eu faço parte do Comitê Técnico e fui indicado aí pela governadora para participar aí do Comitê Técnico representando o Estado. Né? E os outros 8 são eleitos, na verdade, pelo colegiado. Não é, na verdade, está ali indicado, mas são eleitos, né, com voto do Estado e dos municípios. Então, hoje o CT ele está, na verdade, assim, funcionando, né, já vem funcionando. Por exemplo, desde a composição da microrregião em 2021, que eu faço parte do Comitê Técnico da microrregião. Então, isso é só essa informação. Pode passar, Gustavo. O colegiado, ele escolhe, entre os membros do comitê técnico, o secretário-geral. Né? Ele elege, entre os membros do comitê técnico, o secretário-geral, como eu já expliquei, né? A pessoa que vai dar sequência às decisões administrativas e vai ser o representante legal dessa autarquia interfederativa, que é a microrregião. Pode passar, por favor. Pode passar, Gustavo. Certo. Então, as atribuições do comitê técnico são apreciar, né, as matérias que integrarão a pauta, e assegurar nos assuntos relevantes a prévia manifestação a prévia manifestação do Conselho Participativo. Então, isso é um ponto importante, pode passar. Né? Lembre-se que a decisão, na verdade, vinculativa sempre final é do colegiado. Ok? É do colegiado. Então, a microrregião aqui, ela foi criada, né, em julho de 2021. É uma lei complementar, a Lei 455. É uma lei que nasce da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, justamente para atender a necessidade de regionalização do saneamento, como provocação, na verdade, do novo marco legal do saneamento básico. Né? Então, se você fizer uma revisão da literatura em todo o Brasil, vários estados, dentre os modelos de regionalização, escolheram microrregião. Né? Esse modelo de microrregião, dentre os outros modelos que lá estão postos, é o modelo que perdurou, né, na maioria dos estados. Em setembro de 2021, nós tivemos a primeira Assembleia Conjunta de Instalação, ok? Em setembro de 2021 também, nós tivemos a escolha dos membros do CT. Em outubro de 2021, nós tivemos a primeira reunião do Comitê Técnico. Em dezembro de 2021, nós tivemos a aprovação dos termos de atualização. Não é? Na verdade, o que é que acontece? Essa aprovação aqui de termos de atualização são os contratos, na verdade, que a Compesa possui com cada município. Ok? Então, a Compesa ela possui um contrato de concessão e, uma vez, assim, são contratos longuíssimos, né? De 30 anos, de 35 anos, dessa ordem de grandeza. E são contratos desde, talvez, assim, da época de fundação da Compesa. Não é? Na verdade, o que é a Compesa dentro de toda essa governança? Hoje ela é um prestador de serviço, não é uma estatal, que presta os serviços de água e esgoto, não é, em cerca de 172 municípios de Pernambuco, e ela tem cuidado de tudo, exceto na região metropolitana do esgoto, que está com a BRK, por exemplo. Né? Pernambuco também tem 12 municípios que não possuem os serviços da Compesa. São 12 municípios que prestam diretamente os seus serviços de saneamento, entende? São o que a gente chama, na verdade, de SAAs ou autarquias municipais, ok? Mas eles também, por natureza compulsória da lei complementar, não é? Todos os municípios agregam, né, ou fazem parte do bloco microrregional. Só que uma parte deles é a Compesa que presta o serviço, a maior parte, e uma parte menor, eles prestam diretamente os serviços de saneamento, de água e esgoto. Então, esse termo de atualização, só para ficar claro, tem atualização de quê? Né? Foi a atualização dos contratos, ou talvez dos convênios, né, que a Compesa tinha com esses municípios. Também em 2022 foi feito o segundo termo de atualização, muitas vezes até ampliando a área de atuação da Compesa dentro dos municípios. Né? Normalmente, a Compesa ela tem atuado hoje mais na zona urbana e
em áreas rurais, nas proximidades das áreas urbanas, não é, dos municípios. Então, tem lá os contratos com suas metas, etc. Em julho de 2023, nós tínhamos 11 municípios que possuíam seus contratos precários. O que é isso? Né? Os seus contratos estavam vencidos e, na verdade, o fato desses contratos estarem vencidos impedia que a Compesa pudesse efetuar investimentos nesses municípios. Um desses municípios, por exemplo, era Caruaru. Então, você imagine um município do tamanho de Caruaru, que, pelo fato do contrato estar precário, não estava ainda com impedimento que a Compesa efetuasse seus investimentos para água, para esgoto. Então, a microrregião se reuniu e acabou, na verdade, renovando, né, esses contratos, ok? Então, esse foi um ponto importante, só para vocês terem ideia do funcionamento, ou seja, a universalização, na verdade, dos serviços de água e esgoto. É a grande meta, na verdade, da microrregião, não é? Fazer com que até 2033, que é a data, na verdade, que o novo marco legal do saneamento básico impõe hoje, né? Nós tenhamos cerca de 99% dos pernambucanos com serviços de água, não é, com rede, e também sem rodízio, né? Ou seja, com intermitência zero, eu diria assim, e com 25% de perdas. Para vocês terem ideia, hoje as perdas, não é, médias de Pernambuco giram em torno de 47%. Na verdade, assim, o principal produto, que é a água, né, em média, a gente perde 47% de toda a água produzida. Né? É claro que nem tudo isso, né, você tem boa parte aí que é faturamento, que é outras coisas, depois a gente pode entrar em alguns detalhes. Mas veja, já em fevereiro de 2024, a microrregião, ela fez uma primeira análise do seu regimento interno, definitivo. Por quê? Porque quando ela foi criada em 2021, por meio da lei complementar na Assembleia Legislativa, ela funcionava com regimento provisório. Né? E aí havia um lapso temporal entre a criação da microrregião e o seu pleno, para o seu pleno funcionamento, na verdade, a gente precisava ter esse regimento interno definitivo. Então, a microrregião se reuniu, não é, e fez uma série de análises. Então, em fevereiro de 2024, foi a análise da primeira versão do regimento interno definitivo. Em 2024, não é, em abril, a microrregião definiu a ARP como a entidade reguladora na escala da microrregião, e isso aí tem um impacto porque alguns municípios, por exemplo, possuem suas unidades reguladoras, né, fiscalizadoras municipais, mas a microrregião definiu que a ARP, né, que é a reguladora estadual, é a reguladora do bloco também, e não só do bloco, mas dos 4 serviços de saneamento, ou seja, drenagem, que em muitos municípios é um problema. O usuário aí, de alguma maneira, ele pode ser utilizado da ARP, né, também para regular e fiscalizar a drenagem, porventura. Em novembro de 2024, houve análise final, né, e aprovação do regimento definitivo, né, da microrregião. Em dezembro, a microrregião se debruçou, na verdade, sobre a concessão, sobre a abertura de consulta pública, né, ou seja, uma consulta à sociedade sobre um projeto de concessão parcial dos serviços de água e esgoto. Né? Na verdade, em 2023, o governo do estado de Pernambuco contratou a consultoria do BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e vem estruturando aí projetos de concessão de água e esgoto, né? Onde nesses processos de concessão, você tem a Ecompesa, né? Que nesse projeto deve ficar mais, como é que eu posso dizer, responsável pela produção de água, né? Por todas as etapas, da captação à produção de água e da produção em diante, né? Ou seja, da distribuição e na parte comercial, a proposta é de você ter um ente privado que vai ficar com a responsabilidade, não é, de expandir as redes, né, para que a gente alcance esses 99%, mas também diminuir as perdas no patamar de 25%. Então, esse projeto foi para consulta pública. Nós tivemos audiências públicas ainda em 2025, pode passar, Gustavo, né? No projeto de concessão também, só para vocês terem ideia, nós também temos o esgoto, que ficará com o privado, né? Exceto a parcela da região metropolitana, que é uma PPP existente entre a Compesa e a BRK, né? Na verdade, é a PPP mais antiga do Brasil.
Então, excetuando essa área, todo o esgoto do Estado ficaria com coleta e tratamento também pela iniciativa privada. Então, esse é um ponto. Né? Então, nós tivemos aí cerca de 1.012 contribuições no processo de consulta pública, né? Nós tivemos audiências públicas em cerca de 5 cidades do estado de Pernambuco, né? Em Recife, em Caruaru, em Serra Talhada, em Petrolina e em Salgueiro, ou seja, 2 aí na microrregião Sertão, que é Petrolina e Salgueiro, e 3 na microrregião RMR-Pajeú, que é a microrregião 2. E tivemos essas audiências públicas, né? Sempre com o bom público, pode passar. É, então, nós temos aí o termo de posse, né? Eu acho que eu vou pedir aqui só para uma apresentação breve, né, de todos, aqui, todas. Eu vou começar aqui pela equipe da secretaria, que presta apoio administrativo e jurídico também à microrregião. Então, eu já me apresentei, né, Arthur Coutinho, estou como secretário executivo de saneamento e como secretário-geral interino da microrregião. Então, eu vou passar a palavra aqui para Gustavo. Gustavo aí vai ser uma pessoa que nos ajuda bastante aí no gabinete, né, nos atos administrativos também da microrregião, e depois a Rebeca Pernambuco, e depois eu vou passando aqui por ordem, é, para uma apresentação breve, né? E depois a gente tem aqui um exemplo do termo de posse. Esse termo, na verdade, ele é encaminhado por e-mail, e vocês assinam, já vai com minha assinatura, na verdade, vocês assinam e retornam para a gente por e-mail, ok? Então, Gustavo, por favor, só para... Você vai ser uma pessoa frequente aí, aperreando o povo, perguntando se as datas da reunião convêm, etc. Na verdade, o Conselho Participativo ele é independente, não é assim? Então, por regimento, o secretário-geral indica, dentre os eleitos aqui para o CP, um membro para ser o presidente do Conselho Participativo. E aí a gente também vai estar dando esse suporte sempre administrativo e jurídico nas reuniões do Conselho Participativo, mas diferentemente da reunião do CT, né, onde o secretário-geral ele conduz a reunião do CT, a reunião do CP é o presidente do Conselho Participativo, né, que constitui a pauta junto com os membros do CP e que de maneira independente toca esse braço da sociedade dentro da microrregião, não é? Então, é isso. Assim, eu fiz aqui um esforço de tentar traduzir em palavras simples do cara da microrregião. Volto a repetir, né? Assim, vocês acreditam que vão revisitar bastante essa apresentação e o regimento. E com o dia a dia, né? Com os ritos, vocês vão entender bem o que é essa entidade. Ok? Então, também não se preocupem de imediato... Né? O marco legal do saneamento básico, ele trouxe muita coisa, né? Que não é simples, e a gente vai aprendendo, na verdade. Ok? Então, Gustavo, por favor, e depois Rebeca. Bom dia, pessoal. Eu sou Luiz Gustavo. Eu sou apoio geral da microrregião, né? Eu apoio todas as entidades. Eu criei um grupo no WhatsApp, eu acho que vocês viram, adicionei todos vocês. Como o Arthur falou, o Conselho Participativo ele é independente, então, provavelmente, Arthur vai... O regimento interno, né? Que eu vou mostrar a vocês onde vocês podem encontrar o regimento interno. Ele determina que o secretário-geral vai indicar o presidente para comandar o Conselho Participativo. Então, eu vou estar no grupo com vocês. Então, quem foi eleito presidente, né, quem foi escolhido como presidente, pode contar comigo para fazer todas os trâmites administrativos, as convocações, as reuniões. Se tiver qualquer dúvida, qualquer um de vocês podem me procurar. Eu estou no grupo. Eu sou a pessoa de cabeça para baixo, mas podem falar comigo que eu tiro qualquer dúvida com relação a qualquer instância, a qualquer entidade, qualquer dúvida de maneira geral da microrregião, e estou para ajudar vocês no que precisarem e ao presidente a seu apoio, a funcionar como secretário ad hoc, se for o caso, e estamos juntos. E aí, o que vocês precisarem, pode falar comigo, tá? Bom dia mais uma vez a todos aqui presentes, que eu ainda não falei, né? Isso que eu já falei novamente. Meu nome é Rebeca Pernambuco. Eu estou como um apoio jurídico aqui na microrregião, tá? Então, toda essa parte de estruturação jurídica que vocês precisarem de apoio, eu estou aqui para isso, para auxiliá-los. Inicialmente, eu acredito que a primeira missão da gente vai ser um desenho de um regimento interno de funcionamento, né, para o Conselho Participativo, porque ainda não tem, então talvez seja um dos primeiros trabalhos aí da lista de vocês, montar esse regimento, e eu estou aqui para colaborar com essa redação
assim como qualquer outra dúvida do aspecto jurídico que vocês tenham, de leitura mesmo do regimento interno de funcionamento, a gente está aqui para colaborar, tá bom? Obrigada. A ordem que está aparecendo aqui no chat, então vou pedir aqui para Alexandro, né, está aqui no chat como Alex, mas é Alexandro o nome dele. Então, Alex, você pode aí se apresentar brevemente e depois eu vou seguindo aqui a ordem. Depois de Alex Anderson, depois Antônio Celso, depois Luiz Matias, depois Pablo, ok? Bom dia a todos. Como o Arthur já adiantou, Alexandro Chaves, mas podem me chamar de Alex, a maioria conhece mais como Alex. Funcionário de carreira da Compesa, e estamos aí para contribuir e mudar o cenário aí do saneamento aí do nosso estado. Bom dia a todos. Anderson Dias, Salgueiro, Pernambuco. Tive a honra e o prazer de conhecer o seu Alex. A gente trabalhou um tempo junto na Compesa. Sou um ex-funcionário. E estou à disposição, junto com o Conselho Participativo, até 2030, né, para a gente lutar para ver se melhora essa qualidade de saneamento, dá uma qualidade do saneamento e essa captação de recursos de água para a zona rural e melhorar os abastecimentos na zona urbana. Estarei à disposição, pode contar comigo, vamos juntos nessa luta. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Anderson. Cadê o professor Antonino? Por favor. Acho que o microfone está desligado. Né? Perdoe-me, viu? Perdoe-me. Eu sou Antônio Celso Dantas Antonino, eu sou engenheiro civil, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, trabalho, não é, na linha de recursos hídricos, sou do Departamento de Energia Nuclear. Vocês podem se perguntar o que é que um professor do Departamento de Energia Nuclear, não é, tem a ver. Eu trabalho, coordeno o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, não é, programa do CNPq, o ONDA-CBC, o Observatório Nacional da Dinâmica da Água e da Caatinga, do carbono no bioma Caatinga. Então, quer dizer, meu trabalho tem tudo a ver, não é? Desde que eu comecei como pesquisador, muitas ações, tanto na região semiárida como no bioma Caatinga. Então é isso, pessoal. É uma honra, né? Um prazer estar aqui fazendo parte desse conselho. Muito obrigado. Senhor Luiz Matias, por favor. Está aí em Bodocó, não é isso? Seu microfone está fechado, senhor Luiz Matias. Acho que o microfone dele está fechado, Gustavo. Tu consegue abrir o microfone dele, Gustavo? Acho que como organizador consegue. Consigo não, só consigo fechar os microfones, mas abrir não. Consegue nos ouvir, senhor Luiz Matias? Seu microfone está fechado. Acho que se você clicar na sua imagem, aparece o desenhozinho do microfone. Veja se funciona assim. Eu vou ligar para ele, só um minuto.
Licença. Seu Luiz, se o senhor estiver escutando, dá um joinha aí, um ok. Se o senhor estiver escutando, dá um ok assim. Tá escutando? Pronto. Embaixo na tela do celular do senhor, embaixo na tela do celular do senhor tem a foto de uma câmera e um microfone. Ele tá com uma listrinha cortada. Clique nele para sair essa listrinha cortando. Embaixo no telefone do senhor, não tem um desenho de um microfone? Embaixo no telefone do senhor, tem um desenho do microfone? Pronto. Ele tá com risco cortando. Clique para sair o risco. Eu vou passar aqui para Pablo e a gente volta para o senhor Luiz Matias, que eu vou ligar para ele aqui para orientá-lo, tá bom? Pessoal, bom dia. Meu nome é Pablo Vou passar aqui Alencar. Não sei se vocês estão aí me ouvindo, não me ouvem? Está ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, muito bem. Então, vamos lá. Primeiramente, parabéns aí para o Arthur, Luiz, né? Rebeca também, porque isso aí realmente é um ponto, é um trabalho, assim, muito importante, né? Tem uma senhora meta aí para a gente poder cumprir, e a gente fica feliz aqui em estar junto, participando, e a nossa intenção aqui é, de fato, contribuir de uma forma boa aí para que a gente alcance aí o nosso objetivo, né? Eu sou engenheiro civil, tá certo? E atuo aí na parte de construção civil, né? De obras industriais, prediais, enfim. É isso. E estou à inteira disposição. Obrigado, Pablo. Eu vou ligar para ele aqui novamente, só um minuto. Vê se deu certo agora. Ah, deu certo, ótimo, querido. Perfeito. Está ouvindo agora? Estamos ouvindo, senhor Luiz Matias. Pode falar. Vê se deu certo agora. Estamos ouvindo bem. Bom, então bom dia para todos, tá certo? Meu nome é Luiz Matias, da cidade de Morocó, né? Aqui na região do Araripe. Eu quero primeiro parabenizar todos pela idealização da criação desse conselho, vai ser importantíssimo, tá certo, para a nossa região, e principalmente para resolver o problema de água, né? Que é um dos problemas mais sérios do estado de Pernambuco. Acho que a governadora Raquel já é consciente disso. Então, há necessidade de uma participação efetiva de todos para que a gente venha a sanar uma situação de abastecimento de água, que é uma das situações mais críticas que nós temos aqui, principalmente na nossa região. Com muito orgulho, muito prazer participar e me colocar aqui à disposição de todos. Queria dar uma sugestão que fizéssemos um encontro, tá certo? Logo em breve, né? Presencial, para que a gente pudesse tomar mais conhecimento, né? Se sentir mais desperto os amigos e os companheiros que fazem parte deste conselho. Um abraço a todos. Obrigado, né, o senhor Luiz Matias. A gente deve, assim, nesse apoio administrativo, consultar, depois, assim, eventualmente, ao longo do ano, a disponibilidade, né, de todos de fazer, quem sabe, alguma reunião presencial, mas eu acredito que, por recomendação do próprio TCE, né, as reuniões, na verdade, assim, em sua maioria são online. As próprias reuniões do colegiado, né, com a presença do governo do Estado, né, que quando a governadora não pode participar, ela indica o secretário, né, para representá-lo. Normalmente, que tem representado a governadora é o secretário Almir Cirilo, né? E os prefeitos também, assim, você imagine, por exemplo, a microrregião 2, que são 160 municípios, não é? Então, você tem uma logística de fazer as reuniões, a maioria acaba sendo online, mas eu acredito que o conselho aqui pode ficar à vontade para propor agendas presenciais, caso ache necessário. Perfeito?
Então, isso é um primeiro ponto. Então, Gustavo, volte lá para o termo, só para mostrar para o pessoal de posse, por favor. Aumenta aí o zoom, por favor, que para mim aqui tá. Pois eu acho que eu vou ter que me juntar ao time dos óculos aí, de meus amigos. Então, bom, é um termo de posse, né? Cita assim, essa data de hoje, nós 15 dias do mês de abril, né? Virtualmente no link. Tomou posse o senhor Alexandro Chaves da Silva, como conselheiro do Conselho Participativo da Mirai 1, né? Foi eleito pelo colegiado microrregional, de acordo com o disposto no artigo 45. Volta lá, Gustavo. Saiu. Estou abrindo o Word para ficar mais fácil. Ah, ótimo. Então, todos estão, na verdade, com essa redação, não é? O artigo 45 da Resolução Mirai 1, não é? Número 1, de 22 de novembro de 2024. Regimento interno também da Mirai 1, cujo mandato se estenderá até 31 de março de 2029. Então, eu sei que está para cada um de vocês, né? O texto é igual. Eu convido vocês também a conhecer a página da microrregião. Pode botar lá, por favor, Gustavo, e colocar aqui no chat. Na verdade, você tem um site da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, que é o srhs.pe.gov.br, está aí no chat. Ó. Aí no site da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, você vai acompanhar também as agendas da Secretaria, mas também tem duas abas lá no final. Coloca lá, no Gustavo, no final. Volta lá só para o pessoal ver. Você tem lá em Vocês cima podem vir por micro-regiões aqui, ou vocês podem vir por aqui, ó. Descem, aí tem por baixo, aqui, micro-região 1 e micro-região 2. Aí vocês clicam aqui, aí já vai para água e esgoto da MRAI 1. Aí, essa resolução vocês podem encontrar aqui. Já tem duas resoluções aprovadas. A primeira é com relação ao regimento interno definitivo da microrregião e a resolução conjunta da MRAI 1 e MRAI 2, que define a ARP como reguladora dos serviços de saneamento, né? Os 4 eixos. Aí, se vocês clicarem aqui, mas tá a o publicação. regimento também está lá, né? Isso. O regimento é esse primeiro, a resolução MRAI 1, e a resolução conjunta é a deliberação da ARP, e aqui está o regimento, deixa eu aumentar aqui. Ô, Gustavo, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar no e-mail para o pessoal do CP todo esses links e também esses documentos da apresentação de hoje também, mandar para eles. Certo. Uma outra coisa que a gente tem também é o nosso canal no YouTube. Ainda não está 100% perfeito, né? Mas, assim, com todos os vídeos, mas eu estou upando os vídeos de todas as reuniões. Aqui já dá para encontrar as audiências públicas que teve. Se vocês forem olhar, já tem estou subindo a reunião do Comitê Técnico ainda da MRAI 2, mas futuramente vão ter todos os vídeos, inclusive o vídeo dessa reunião gravada vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Então, se vocês já quiserem seguir o canal, aí vocês vão ficar regularmente recebendo os vídeos que eu estiver fazendo no upload. E se vocês quiserem ver depois, para entender todas as decisões que foram tomadas, vai estar disponível aqui no canal do YouTube, tá? Aí no link também no Sertão, na microrregião, vocês podem olhar aqui, vão ter várias outras informações, como os documentos da consulta pública que teve, e a gente está atualizando de tempos em tempos, a gente vai colocar todas as atas em todos os itens. A gente ainda está preenchendo, mas em breve isso vai estar totalmente preenchido com tudo que... Todas as deliberações e todas as decisões que forem sendo tomadas vão estar aqui nesse sitezinho, tá? No site da Secretaria, que eu coloquei lá o link, tá? Ok, Luiz Matias, por favor. Pode falar, senhor Luiz Matias. Ele está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Então, vou aqui
Vamos ver lá algum problema técnico do senhor Luiz Matias. Vou passar para Pablo aqui, quando o senhor Luiz Matias resolve. Arthur, só uma dúvida. Aliás, é mais para o Luiz, né? Luiz, você falou aí que teve um grupo, né, criado. Aí eu não entendi se foi um grupo de WhatsApp ou alguma outra forma que eu não vi. Eu não cheguei a, de fato, visualizar isso. Aí eu queria entender melhor. Foi um grupo de WhatsApp. Depois eu eu pego seu número na lista de inscrição e falo você no privado para a gente conversar, certo? E aí, se acontecer algum problema, talvez tenha errado algum número, a gente corrige. Tá ok. Beleza? Eu vou adicionar aqui, eu tenho o telefone de Pablo, eu vou adicioná-lo aqui. Tá bom? Obrigado. Senhor Luiz Matias? O senhor está com a mão levantada, tem alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu ligar para ele aqui. Só que o som tá péssimo, eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se é problema aqui do celular ou é da plataforma. Certo, talvez seja a internet ou alguma coisa. Mas o senhor quer fazer alguma fala? O senhor pode lá abrir o microfone e ficar à vontade. Não, era só isso mesmo, viu? Tá bom, obrigado. Mas já falou. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Então, a gente vai partir agora para a parte final, não é? Como atribuição do secretário-geral, né? Eu vou indicar aqui o professor Antônio César Dantas Antonino para presidência aqui do Conselho Participativo. Vou perguntar também se ele aceita, né? Primeiro. E ele aceitando, a gente passa aqui por os informes. Arthur, veja bem, eu fico muito honrado com a sua indicação e gostaria de ouvir, né, os meus colegas aí, os outros membros do Conselho, a respeito dessa sua proposta, dessa sua indicação. Eu aceito sim. Perfeito. Vamos aqui abrir para os demais membros do Conselho. Se alguém aqui tem alguma outra proposta ou... Podemos caminhar assim, então, pessoal? Pode sim, concordo. Podemos sim. Ótimo. Então, a gente passa aqui por os informes. Veja, uma das primeiras... no regimento, ele não deixa claro, assim, digamos... ele não traz uma resolução específica sobre o funcionamento do CP. Não é? Bom, acredito que o desenvolvimento aí, talvez assim, uma discussão interna, numa próxima primeira reunião de vocês, talvez assim, eu acredito que deve ser as decisões por maioria simples, né? Lembro que o CP ele é um órgão opinativo, ou seja, as pautas que virão, elas vão precisar, de fato, assim, de um relatório, não é? Exprimindo um pouco aqui a opinião do CP, do ponto de vista opinativo, né? Eventualmente, vocês podem julgar contratos, convênios ou documentos, né, como, por exemplo, o plano regional, e sugerir a inclusão de um ou outro tema, de um outro capítulo, ou a exclusão, não sei. Eu estou aqui dando exemplos do que pode acontecer, não é? Mas o parecer, na verdade, do Conselho Participativo, ele é, em geral, assim, opinativo, ok? Então, isso é um ponto. A gente deve, depois, eu acredito também, né, já encaminhar alguns pontos que talvez mereçam, não é, já uma apreciação do Conselho Participativo, né? Um deles é o próprio o resultado, na verdade, da consulta pública do processo de concessão, né? Então, nós fizemos a consulta pública. Na consulta pública, baixa lá, Gustavo, no site, por favor, todos os documentos lá da consulta pública.
nós tivemos cerca de 1.012 contribuições. Já existe uma análise dessas contribuições e o Conselho Participativo ele deve aí opinar sobre o atendimento ou não, por exemplo, dessas sugestões da sociedade na versão final. Da mesma maneira, nós temos aí o Plano Regional de Saneamento. Volta lá, Gustavo, lá para cima, por favor. Lá para cima, onde tem um texto só para o pessoal entender o que foi colocado em consulta pública. Ó. Foi colocado em consulta pública o Plano Regional de Abastecimento d'Água e de Esgotamento Sanitário. Pernambuco, por exemplo, já teve vários planos de recursos hídricos. É a primeira vez que Pernambuco tem, numa escala regional, um plano de saneamento. Então, isso é um ponto. O projeto de concessão regionalizada também foi para consulta pública, né? E o contrato de gerenciamento a ser celebrado para o Estado de Pernambuco também foi para consulta pública. Então, esse é um processo que, como eu falei para vocês, né? Em 2023, o Estado contratou o BNDES, mas esse é um processo, na verdade, que é conduzido por duas secretarias. A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento e a Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado de Pernambuco. Então, assim, talvez numa próxima reunião, as duas secretarias devem trazer para vocês, primeiro porque talvez assim, é a primeira vez que vocês vão se debruçar sobre o assunto, né? Sobre o que é o projeto de concessão, quais foram as contribuições que vieram da consulta pública, e lógico que deve ter aí um período razoável para que o CP analise esses documentos, né, cada um individualmente, e depois venha para uma reunião extraordinária ou ordinária, não apreciar esses documentos com um parecer final aí do CP, né, do Conselho Participativo, do ponto de vista opinativo. Então, isso é um ponto. Vocês também podem, na próxima reunião, definir um calendário de reuniões, não é? Por exemplo, o comitê técnico tem que se reunir, às vezes, de 2 a 4 vezes no ano, não é? Então, vocês podem definir aí um calendário de reuniões, não é? Eu lembro que o Conselho Participativo, ele opina sobre matérias que julga importante, então, essa questão, na verdade, do julgamento, se a matéria precisa ou não da opinião do CP, vai ser uma definição independente aí do CP, eu acredito. Perfeito? Então, aqui são apenas algumas orientações assim, iniciais. A gente fica, lógico, sempre à disposição, até para fazer uma reunião depois assim, mais ampla, para explicar alguns procedimentos assim, administrativos. Né? Então, a secretaria aqui, geral, né, como a Secretaria Executiva de Saneamento, ela vai acabar funcionando também como apoio jurídico administrativo do CP, ok? Então, lógico, a gente vai sempre acompanhar as reuniões, mas sem direito à voz, sem direito a voto, né? Só acompanhando mesmo, porque a gente organiza os links, organiza também os chamamentos, né? Os e-mails de chamamento dos membros do CP, organiza também, junto, no caso aí, com o presidente e com o conselho, né? As atas, né? Assim, e é isso. Então, a gente vai ficar aqui na retaguarda como apoio administrativo, sem direito à voz e sem direito a voto, que é, na verdade, o Conselho, uma das questões mais importantes dele é que ele é independente e deve ser independente nas suas decisões, nas suas opiniões, ok? Então, é isso, e parabenizo a todos vocês aí, né, por essa relevante contribuição, assim, para o avanço do saneamento em Pernambuco, né? Como a gente já conversou um pouco aqui, Pernambuco tem 47% de perdas, nós temos cerca de 34%, né, 34% de cobertura de esgoto. Isso significa dizer que, por dia, nós lançamos milhões de litros de piscinas olímpicas de esgoto in natura nos nossos rios. Né? Nós temos ainda muita gente em Pernambuco, não é, que nem sequer tem rede, por exemplo, para que a água chegue nas suas torneiras. Pernambuco tem o desafio do saneamento rural também, né? Assim, então, porventura, questões de resoluções também de conflito, algumas coisas, podem ser apreciadas aqui pelo CP. É isso. Então, é um órgão opinativo, na verdade, que muito fortalece a entidade que é a microrregião tão recente. Então, assim, eu agradeço aí, né, por vocês terem se inscrito e por essa posse. Nesse dia de hoje, a gente também deve encaminhar um certificado para vocês, né, de que fazem parte
do Conselho Participativo da Microrregião. E aí eu concluo aqui parabenizando, mas Anderson tinha aí levantado a mão, e aí eu passo a palavra para Anderson, mas logo após a palavra de Anderson, não é? Eu vou me despedir aqui de vocês, não é? E é isso. Agradeço, né, todo o empenho e toda a disponibilidade desse tempo de todos vocês, não é? É um trabalho, na verdade, não remunerado também, né? Isso é um outro ponto importante, né? Ou seja, você abdica de muito do seu tempo para estar discutindo aí pautas relevantes, lógico, em favor aí de toda a sociedade e do coletivo, ok? Então, em nome aqui tanto da Secretaria de Recursos e Saneamento, não é? Em nome aqui da nossa governadora, Raquel Lira, não é? E de todos os municípios também que compõem a microrregião, a gente agradece aí essa disponibilidade de vocês. Mas, Anderson, por favor. Rapidinho, senhor Arthur. Em questão do saneamento, que o senhor falou, os 40% de Pernambuco, um tempo quando eu estava em busca da inclusão do Minha Casa Minha Vida na nova tarifa de água e esgoto, 35% aqui, a Compesa mandou e-mail por resposta, 35% do saneamento aqui em Salgueiro. Acredito que a gente tem que focar muito nessa questão mesmo de captura ver a questão de captura de recursos através de barragem para a questão de água na zona rural, ver a questão de estações de tratamentos, utilizando o reuso da Compesa para ser utilizado, o reuso do saneamento do esgoto, das comunidades que são mais próximas, para capturar mais ainda o saneamento, o reuso para criação de irrigação para pasto, para fortalecer o agricultor. E dá como exemplo aqui Salgueiro, abriu muito loteamento, tem loteamento antigo, sem rede de saneamento, muito saneamento aberto. Ver a questão da CP, do Conselho Participativo depois, no fortalecimento de projetos para que a Compesa aumente esses projetos de saneamento para evitar esses dejetos jogados a tempo, ao ar livre. Perfeito, Anderson. Assim, toda essa pauta, na verdade, ela passa por discussão do CP, né? Passa por discussão do CT e depois o deliberação final do colegiado, né? Só uma última fala também, na revisão final do regimento, o colegiado da microrregião criou câmaras técnicas para a discussão de temas específicos, né? Então, deixou lá em aberto a possibilidade de Câmara de Saneamento Rural, Câmara Técnica de Drenagem, etc. Né? Lógico, os 4 eixos de governança principal eu expliquei para vocês, né? É o colegiado, microrregional, o comitê técnico, é o Conselho Participativo e a Secretaria-Geral. Mas, para além disso, nós estaremos aí enviando convite às entidades para que agora não é eleição, né? Ou seja, para que interessados em compor as câmaras técnicas possam também, assim, dar vida, não é, ou animar essas câmaras, que também devem fortalecer todo o setor de saneamento, né, com discussões mais técnicas, mais aprofundadas, desses grandes eixos, né, regulação, não é, drenagem. Você tem algumas demandas aí, por exemplo, né, do setor da construção civil, não para tecnologias específicas, né, que possam, por exemplo, diminuir custos, não em novos empreendimentos. Então, as câmaras técnicas poderão, quem sabe, também discutir isso, não previamente, e ser também mais um elemento de suporte aos 4 eixos de governança da microrregião. Então, é isso, assim, ou seja, a participação no CP não impede vocês de se motivarem também em querer participar das câmaras técnicas, que é um próximo passo que a gente deve dar aí do ponto de vista também de composição, né? Ou seja, a gente deve encaminhar aí um ofício para a CREA, Tribunal de Contas, não para entidades, né, do setor como todo, não para que possam indicar aí interessados e compor as câmaras técnicas, ok? Então, isso é um passo também importante que será dado. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí pela disponibilização do tempo de vocês. E aí, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, pessoal.